aí esta mensagem belíssima, que toca os nossos corações, mostrando as virtudes, o poder e a glória da Santa Avó Rosa. Porque ela mereceu, porque ela viveu uma vida exemplar. E nesse exemplo de fé, de coragem, de amor, ela foi ensinando a cada um de nós. E continua a ensinar. Ela ensina o apostólico e as pessoas que querem ter paz em seu coração a viver em retidão. E o que é viver em retidão? A retidão é uma característica de quem não quer andar no pecado. Então, aquele que quer viver bem, que quer estar bem diante de Deus, não pode viver no pecado. E a Santa Avó Rosa mostra isso para nós através de sua doutrina. Que para ter as bênçãos dela e do Santo Irmão Aldo, é preciso vivermos em retidão. Ou seja, afastar-se do pecado, afastar-se da maldade, não se desviar, ou seja, de uma direção indicada. E qual que é a direção indicada para nós? Para vivermos em retidão? É a Igreja Apostólica, que nos ensina diuturnamente como deve ser o viver do apostólico. E viver em retidão é importante. Isso porque a Santa Avó Rosa viveu em retidão. Por isso que ela foi aprovada por Deus. E ela ensina a vivermos em retidão. Porque o Filho de Deus, ele precisa viver a semelhança de Deus. Isto é, viver em santificação. A Santa Avó Rosa ensinou também a vivermos em santificação. E o que é viver em santificação? É um viver abençoado por Deus, é um viver de obediência. Nós temos na palavra da doutrina, falando sobre a santificação. A santificação é o processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino, e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova e inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É o aperfeiçoamento do Espírito que se dá no momento que se converte a esta verdadeira fé, se converte a Jesus, ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e ao profeta Santo Irmão Aldo, e passa a viver debaixo, ou seja, sob a graça e em obediência à sã doutrina, e submissa ao Pai, obedece, santifica e vai sendo dotada de virtudes do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se converte, porque a conversão é um dos maiores milagres que a Santa Avó Rosa opera na vida de uma pessoa. Porque ela resgata, tira aquele homem, aquela mulher do pecado e transforma a sua vida para Deus. Ou seja, passa a ser legítimo filho, legítima filha de Deus. E é preciso isto. Mas eu tenho que manter essa santificação, ou seja, ir aperfeiçoando, purificando o meu espírito. E aí é o processo de purificação, onde para eu viver em retidão, é preciso então estar santificado. Então a Santa Avó Rosa, com sua doutrina, com seus ensinos, ela recebeu todo o poder para justamente ajudar na conversão de uma pessoa. E essa conversão, quando é realizada, a pessoa passa a viver novamente, a ter esperança de vida. Por isso, o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, foi preparada com esse objetivo, de ajudar o homem e a mulher a vencer e afastar-se do pecado. Então, saber o que é pecado para poder também se afastar. Então,
o apostólico, aquele que quer receber as bênçãos de Deus, não pode ser teimoso, não pode ser desobediente, tem que ser humilde, amar a Deus em primeiro lugar, amar seu semelhante, porque a Santa Avó ensina tudo o que Jesus deixou para nós. Porque ela é testemunha do poder de Deus. Porque ela, sendo o Espírito Consolador, ela revela os mistérios dos céus e o que Jesus quer de cada um de nós, o que Deus quer de cada um de nós. Então, ao ensinar a cada um de nós a vivermos em retidão, ensina o reino dos céus, porque ao sermos fiéis até o fim, um dia moraremos no reino dos céus. Esse é o objetivo dos ensinos da Igreja Apostólica, dos ensinos do Espírito Consolador a Santa Avó Rosa, dos ensinos do profeta Santo Irmão Aldo. Porque olha a importância de um filho de Deus aqui na terra, sendo exemplo para as pessoas, a semelhança da Santa Avó. Ela surpreendia com sua inteligência, sua maneira de viver, de amar seu semelhante, de respeitar as pessoas, de entender as fraquezas das pessoas, de ter compaixão das pessoas, ou seja, dó das pessoas, e de ajudar. E desde criança, Santa Avó ajudava as pessoas, para mostrar a todos nós que devemos ser assim, porque Deus criou pessoas boas, e a Santa Avó Rosa é um exemplo magnífico disso, e isso vale para todos nós também, aprendermos com ela, como vivermos aqui nesta terra, a vivermos em retidão, ou seja, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, viver em união, porque isso é muito importante. Amar ao próximo como a si mesmo, respeitar, ou seja, se ver no lugar do outro. Porque se eu quero ser respeitado, então eu vou respeitar meu semelhante. E a Santa Avó Rosa provou isto. Ela amava as pessoas. E aí é onde também nós amamos a Santa Avó Rosa, como diz o hino. Nós amamos a Santa Avó Rosa também. Justamente porque ela nos ensinou assim, a amarmos uns aos outros. Daí a Santa Avó Rosa nos ensinar a viver. Tem um hino de nossa igreja que diz: a Santa Avó Rosa nos ensinou a viver sem viver com humildade. Quem seguir todos os seus ensinamentos, com certeza viverá com Deus na eternidade. Então, ao seguirmos os exemplos da Santa Avó Rosa, que ela viveu em retidão, em amor ao próximo, em perdoar, e agora como Espírito Consolador, em curar, em dar vida, fazer milagres. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador. Então nós podemos ter em nosso coração também esses ensinos e guardar e saber utilizar esses ensinos para aperfeiçoamento do nosso espírito, que eu falei, para a santificação de nossas almas. Porque se a santificação é o processo de purificação de nosso espírito, será que todos nós estamos santificados? Então, a mensagem que a igreja tem para cada um de nós é para refletirmos os ensinos do Espírito Consolador, a Santa Avó, porque são ensinos do Mestre Jesus, são ensinos de nosso Deus, e a doutrina da igreja são ensinos também do profeta Santo Irmão Aldo, que viveu a semelhança também de Deus aqui na terra. Porque ele representava a Deus entre nós, assim como a Santa Avó Rosa. Porque são santos preparados para nos dirigir, nos guiar, para nos abençoar, para nos proteger.
e para fazer que cada um de nós compreenda o que é viver em retidão. É viver uma vida santa, pura, que não tenha pecado. Porque se tiver algum pecado, peça perdão a Deus, ore e não peques mais. Porque o pecado dificulta as bênçãos de Deus sobre nós. E daí, não estarmos vivendo retidão, atrapalha as bênçãos de Deus. Então, para recebermos as bênçãos de Deus, vamos guardar os ensinos da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, os ensinos de Jesus, os ensinos que vêm dos céus, que são fonte de vida para todos nós. Encerrando esta mensagem, eu leio o que está no livro de São Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. O que Jesus falou. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Ou seja, um sal que não vale nada. Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, a candeia era uma luz que era feita, uma lamparina, que era feita com óleo, e é para iluminar um ambiente. E se usava muito naquela época. Então aquela lamparina não era para ser escondida, era para ser visível, para clarear. Então Jesus deu exemplo para que cada um de nós fosse esse exemplo de uma luz a brilhar, e não uma luz ofuscada, apagada, sem brilho, ou então um sal que não serve para nada. Nós temos que ser um sal que tenha seu valor, uma luz que clareia, que onde eu estiver, essa luz deve brilhar, chamando a atenção. E a Santa Avó Rosa foi assim, uma luz que brilhou no mundo e brilha ainda hoje, e brilha em nossos corações. Então nós devemos ser esse exemplo de admiração das pessoas quando nos vê. Olha, você é um filho de Deus. Olha, você representa os anjos aqui na terra, os santos. Por quê? Pela minha atitude, pelo meu comportamento, eu devo ser assim. Um exemplo. Então Jesus disse, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, escondida, mas no velador, ou seja, o lugar alto, e dá a luz a todos que estão na casa. E Jesus, finalizando, disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os irmãos cantaram um hino falando a respeito do Santo Irmão Aldo. Tuas obras falam. Ou seja, a luz que brilha entre nós, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o bom Jesus. Assim nós devemos brilhar neste mundo e ser representação de Deus, ou seja, divina aqui nesta terra, ao fazermos a nossa parte, ou seja, a nos santificarmos. E assim seremos felizes, prósperos e bem-aventurados. Prezados irmãos, irmãs, eu deixo essa mensagem em seus corações. E finalizando, vamos ouvir o hino apresentado pelos nossos irmãos, que traz o título Santa Avó Rosa, a luz da alma.
Prezados irmãos, prezadas irmãs e internautas, chegamos no término desta reunião. Eu agradeço imensamente pela sua presença, o seu silêncio, e também agradeço aos irmãos que estão assistindo e ouvintes da internet também. Obrigado pela sua atenção. Agora farei uma oração para encerramento da reunião. Convido a todos a curvarem suas cabeças, erguerem suas mãos aos céus, fecharem os seus olhos. Santíssima Avó Rosa, Espírito Consolador, querido profeta Santo Irmão Aldo, ao término desta reunião, aprendemos mais um pouco da doutrina de nossa igreja, para vivermos conforme a vontade de Deus, sendo justos, fiéis, obedientes, humildes, sinceros, perdoadores, enfim, e vivermos com fé, em amor e obediência para um dia alcançarmos o reino dos céus. E esse preparo dado pela Igreja Apostólica é muito importante para a nossa vida, ó irmão Aldo, ó Santa Avó Rosa. Por isso agradecemos imensamente por esse preparo, por estes ensinos. Agora peço por esses seus filhos aqui reunidos e por aqueles também que estão nos assistindo através da internet. Se porventura estão passando por uma dificuldade, doentes, ou então acamados, peço, Santa Avó, querido irmão Aldo, abençoe a cada um desses seus filhos, afastando a dor, o mal, afastando a doença e concedendo até mesmo um milagre, se for vontade de Deus, para assim glorificar o reino dos céus. Ajude, portanto, a vencer as dificuldades, as lutas, as tentações, para poder também alcançar a perfeição espiritual, ou seja, a santificação. Por isso, Santa Avó, querido irmão Aldo, ajude, portanto, a cada um dos seus filhos, abençoando o seu viver, a sua casa, a sua família, e abençoando também seu emprego, e assim possam ser felizes e prósperos. Peço ainda por esses nomes que estão na caixa de pedidos de oração. São nomes que seus filhos colocaram. Não sei o que eles pedem, qual são esses nomes, mas a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, conhece cada coração, conhece cada pessoa, cada família, se é um jovem que está pedindo um emprego, ou mesmo para também ser abençoado, para afastar-se dos vícios, se é também um casal que pede para seu casamento, enfim, a Senhora Santa Avó, o Senhor Irmão Aldo, conhece os pedidos, irá abençoar de acordo com o mérito e também com a vontade de Deus. Por isso eu peço, envie um anjo e santo para a casa desses teus filhos, para os corações desses teus filhos, e assim eles possam ser felizes e abençoados. Irmãos, que os anjos e santos possam conduzir até os seus lares, dando uma ótima noite também, e amanhã também mais uma vez reunidos para aprendermos mais um pouco da doutrina apostólica. Na certeza de que Deus já está abençoando a cada um dos irmãos, a nossa sincera gratidão. Recebam, portanto, as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e também do amado profeta Santo Irmão Aldo. Essas bênçãos, esta paz, estejam em seus corações, não só hoje, mas eternamente. Amém. Está encerrada a reunião, que a Santa Avó, Irmão Aldo, abençoe a todos. Vão com Deus.